Nessa videoaula vamos então falar sobre a solução das integrais duplas quando em coordenadas polares. Então é muito frequente que seja mais fácil conduzir o processo de integração em coordenadas polares que em coordenadas retangulares, mas na verdade, enquanto o domínio de integração está em coordenadas polares, o domínio de integração sem dúvida está em coordenadas polares. Mas a função que será integrada, a função a integrar, está em coordenadas cilíndricas, ou seja, coordenadas polares em duas dimensões, coordenadas cilíndricas em três dimensões. Então, já vimos isso em uma outra videoaula. Coordenadas polares, eu tenho aqui o meu eixo polar e o meu polo. E eu tenho os pontos representados pela distância ao polo, mais o ângulo formado pelo raio que liga o ponto P ao polo e a direção do eixo polar, que é coincidente com o eixo X. Então, o ponto P, já vimos, tem coordenadas R, θ. Né? Mas, em três dimensões, vamos colocar aqui para comparar X, Y e Z. Então, eu tenho aqui um ponto no plano, como estava ali, ângulo θ, distância R, e mais a coordenada Z, que dá, claro, a distância do ponto Q ao plano XY. Então, isso aqui é a coordenada Z. Então, para que represente um ponto Q no sistema de coordenadas cilíndricas, são necessárias três coordenadas R, θ e Z, certo? R, θ no plano e Z a coordenada vertical, a distância do ponto ao plano XY. Como o sistema cilíndrico se relaciona com o sistema cartesiano? Então, a coordenada Z é comum, é a mesma coisa, certo? Então, a coordenada x cartesiana é dada por r cosseno θ. Aqui nessa figura a gente pode identificar facilmente. Então, esta distância aqui, que é a coordenada x, é r cosseno de θ. E a coordenada y é r seno de θ. Claro que x2 mais y2 é igual a r ao quadrado, certo? Então, já vimos que o nosso problema de integração surgiu da determinação de um volume e ele era aproximadamente igual ao somatório de I igual a 1 até N de Zi, que é a altura de cada prisma, vezes um ΔSI, onde ΔSI é a área de cada domínio. Então, em coordenadas polares, vamos colocar aqui os eixos X e Y apenas para comparação. Então, aqui eu tenho uma região que será varrida em coordenadas polares
Então eu terei aqui as regiões radiais e angulares. Aqui eu tenho, por exemplo, um ΔS. Isso aqui será um ΔS, que multiplicado pela altura, né, aqui eu continuo tendo uma função aqui, certo? E aqui eu continuo tendo um domínio com o mesmo cilindro, né, que determina aqui uma fração dessa superfície, Z igual a F de Rθ, certo? E o volume deste corpo aqui abaixo dessa região achurada, cuja projeção é o domínio D, pode ser aproximado por esta formulação. E já vimos também que esse volume será exato se eu tomar o limite quando n tende a infinito deste mesmo somatório de I igual a 1 até n de Zi vezes ΔSi. E isso nada mais é do que a integral dupla no domínio D de f de Rθ, que é igual a Z, vezes ΔS. Então, vezes o meu ds, desculpe. Vezes o meu ds. Então, vejamos quem é este ds. Então, eu vou ver aqui, extraindo um ΔS daqui, eu vou ver que eu tenho aqui o meu eixo polar. Então, ali estamos falando de domínio de integração. Então, eu tenho o meu eixo polar, tenho ali a minha região, e aqui eu tenho, então, um ΔS que vai virar ds. Então, vejamos aqui, quando esse ΔS tender para zero, então, essa variação angular aqui vai ser dθ. Aqui neste ponto eu terei R, e neste ponto terei R mais ΔR. Então eu tenho uma figura deste tipo. Então neste ponto eu tenho R, lá eu tenho R mais ΔR, logo isso aqui, quando ΔS tende a zero, ΔR vira dr. Então este pedaço é dr, este pedaço é R dθ, melhor dito. Porque lembrem-se do ângulo central, dθ, e do raio R, logo este pedaço será igual a R dθ. E como isto pode ser aproximado por um setor angular semelhante a um retângulo, então este ds nada mais é do que R dr dθ. Portanto, a minha integral será escrita, que dá o volume, neste caso, é a integral dupla no domínio D de f de Rθ vezes R dr dθ. Então, esta é a integral que dá o volume daquele corpo. Que corpo? Este que aqui está. Este cilindro, mudando aqui de cor, seria então, estes são os limites laterais, esta é a base igual ao domínio D, e a tampa deste sólido é definida pela função Z igual a F
de R θ. Então é dado por esta integral dupla. Já vimos que o domínio é definido, ele é varrido desta curva, que vamos chamar de F1 de θ, R igual a F1 de θ, até F2 de θ, de θ1 até θ2. Então, como um exemplo, vamos determinar aqui o volume da esfera em coordenadas polares. Ora, a calota superior da esfera possui equação em coordenadas retangulares, z igual a raiz quadrada de R2 menos x2 menos y2. Certo? Como vimos aqui acima, R2 é igual a x2 mais y2. Logo, a equação da calota superior da esfera é z igual a raiz quadrada de R2 menos R2. Então, como esta é apenas a calota superior, o volume dessa esfera é igual a 2 vezes, porque esta integral não está incluindo o volume abaixo do plano xy, então é 2 vezes a integral dupla da raiz quadrada de R2 menos R2 vezes R dr dθ. Agora, meu domínio x, y é uma circunferência de raio R. Então, como varia R da coordenada polar? De 0 até R. Em qualquer ponto que eu vá aqui, a distância da periferia da minha circunferência é R para o centro. Então, R minúsculo, coordenada polar R minúsculo, vai de 0 até R. Enquanto θ, para que eu varra toda a circunferência, vai de 0 a 2π. Então, o processo de integração é o mesmo. Então, aqui eu tenho a integral interna. Vejamos como isso se processa aqui, então. A primeira integral que eu vou resolver é a integral de 0 a R da raiz quadrada de R2 menos R2 R dr. Então, aqui eu vejo que se eu chamo U igual a R maiúsculo menos R minúsculo ao quadrado, então se U é R2 menos R2, du é menos 2R dr. Então, R dr é menos du sobre 2. Então, eu vou ter a integral, primeiro resolvendo a integral indefinida da raiz de u vezes menos du sobre 2. Isso aqui, então, é u elevado a meio du.
que é menos U elevado a 3 meios sobre 3 meios. Então, é menos meio vezes 2 terços vezes a raiz quadrada de U ao cubo. Então, isso aqui nada mais é do que menos 1 terço da raiz de R2 menos R2. Como varia R minúsculo? De 0 a R. Então, isso é menos 1 terço. Em R, essa expressão dá 0, menos em 0, essa expressão, isso aqui é ao cubo. Essa expressão dá R ao cubo. Então, menos 1 terço vezes menos R ao cubo dá R ao cubo sobre 3. Resolvendo agora a integral de fora, 2 vezes a integral de 0 a 2π de R ao cubo sobre 3 dθ. Então, isso é 2 R3 sobre 3 θ de 0 a 2π, que dá, então, 4π R ao cubo sobre 3 unidades de volume, que é o conhecido volume de uma esfera.